Senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos. Gostaria de convidar o presidente do IASP, Dr. Renato de Mello Jorge Silveira, e o nosso palestrante convidado, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, para a saudação e apresentação. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, digníssimo presidente do Supremo Tribunal Federal e nosso homenageado neste dia. Excelentíssimo senhor Dr. Rui Celso Reale Fragoso, digníssimo ex-presidente do Instituto de Advogados de São Paulo, líder maior desta casa e figura que se confunde com a mesma. Excelentíssima senhora professora Ivete Senise Ferreira, ex-presidente do Instituto, ex-diretora da Faculdade de Direito, minha sempre querida professora. Excelentíssimo senhor Dr. Zé Horácio Halford Rezende Ribeiro, ex-presidente desta casa, querido amigo, exemplo de advogado e atual cônsul do Cazaquistão, pessoa na qual homenageio todas as autoridades consulares aqui presentes. Excelentíssimo senhor Dr. Roberto Rosas, conselheiro desta casa, meu padrinho junto à Academia Brasileira de Letras Jurídicas, idealizador do evento de amanhã, em homenagem aos 35 anos da Constituição Federal, a qual todos aqui estão convidados. Excelentíssima senhora doutora Patrícia Banzolini, digníssimo presidente da OAB São Paulo, liderança pujante da advocacia. Excelentíssimo senhor doutor Antônio Cláudio Maria de Oliveira, meu queridíssimo exemplo, ex-presidente da Ordem, ex-presidente da Associação, conselheiro desta casa, pessoa que se confunde com a ideia da defesa em si, como muito bem destacado em homenagem recente formulada por tantos advogados, em especial pelo doutor Zé Luiz de Oliveira Lima. Excelentíssimo senhor doutor Luiz Flávio Borges Durso, tantas vezes presidente da Ordem, excelentíssimo senhor doutor Eduardo Mange, presidente da Coirmã, Associação dos Advogados de São Paulo, pessoa em quem cumprimento todos os ex-presidentes e diretores desta tão importante casa. Excelentíssimo senhor doutor Eduardo Salúcio, digníssimo presidente do MDA, liderança em conteste da advocacia. Excelentíssimo doutor Renato Vieira, presidente do IBCCRIM. Excelentíssimo senhor doutor Augusto de Arruda Botelho, digníssimo secretário nacional de Justiça, amigo pessoal desta casa e exemplo de busca de melhor justiça. Excelentíssimo senhor professor Celso Laffer, digníssimo ex-ministro de Estado, exemplo de jurista, acadêmico e diplomata. Excelentíssimo senhor doutor ministro Francisco Rezec, caríssimo membro desta casa. Excelentíssimo senhor doutor desembargador Ricardo Anaf, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, primeiro morada do IASP, e que com ele comemora, ou está a comemorar, os seus 150 anos. Excelentíssimo senhor doutor Fernando Torres Garcia, digníssimo corregedor-geral do Tribunal de Justiça, excelentíssima senhora doutora Marisa Ferreira dos Santos, presidente do TRF da Terceira Região, excelentíssimo desembargador Paulo Galiza, digníssimo presidente do TRE de São Paulo, Casa da Democracia Bandeirante, excelentíssimo senhor doutor Eduardo Tuma, digníssimo presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, excelentíssima senhora doutora Vanessa Mateus, presidente da APAMAGES, nossa futura associada, na pessoa de quem também cumprimento a futura diretoria a ser eleita, excelentíssimo senhor doutor Fábio Prieto, digníssimo secretário de Justiça, também membro desta casa, excelentíssima senhora professora Maria Garcia, constitucionalista de magnitude, exemplo maior também do que é ser IASP. Excelentíssima senhora Procuradora-Geral do Estado, excelentíssimas autoridades, senhores e senhoras conselheiras, diretores. Gostaria de cumprimentar todos nas pessoas da doutora Priscila Artigas, Paulo Turnani e Maria Helena Danilos. Cumprimento ainda todo o staff do IASP, que ajuda a fazer dessa cerimônia. Senhor ministro, senhoras e senhores, comumente começaria eu minha fala a enaltecer o IASP, sua história e importância. Nesses dias, a dizer em especial, a exemplo do que já enalteci do Tribunal de Justiça, seu Sesc centenário e atualidade. Excepcionalmente, senhor ministro, não farei,
e não farei por uma razão específica. Vossa Excelência é das pouquíssimas figuras que comparece mais de uma vez a momentos de homenagem desta casa. Vossa Excelência, por outro lado, é também acadêmico de escola e liderança de classe. Logo, sabe muito bem da importância da história e da vida dos institutos. Nesse sentido, é absolutamente descabido falar ou me repetir sobre o IASP. Direi unicamente da importância de seus 150 anos, do orgulho extremo que tenho de representá-lo e de hoje poder receber Vossa Excelência com a casa cheia, não é? Ter a honra e a oportunidade de ver a advocacia a homenageá-lo. Ser IASP, senhor ministro, disse eu recentemente a uma homenagem da ministra Ellen Grace, antes de tudo, defender o direito e o primado da justiça. Mas tudo isso já é de seu conhecimento. Recordo unicamente que, em 1916, quando foi estabelecido o dístico do Instituto, foi também aposto seu lema, Excelência, mencionando tratar-se de uma profissão mais ilustre do que agradável. Essa é a nossa sina. Não se trata de buscar o agradável, não se trata unicamente de agradar, trata-se de lutar por um ideal. Ainda que desgoste a alguns, esta é a missão do advogado, esta é a missão do Instituto. Nos anos 50, por outro lado, houve uma discussão no Instituto sobre uma pequena mudança no nosso dístico. Guilherme de Almeida, por exemplo, sustentava a necessidade de troca do mesmo para que passasse a ele a ostentar um escudo romano, a dizer do escudo válido e forte, vigoroso e legal. A advocacia deveria ser um escudo para tantas frentes. É da simbiose destes dois momentos, desses dois dísticos, que vou sustentar nesta pequena introdução a Vossa Excelência, que a advocacia, além de ser mais ilustre do que agradável, deve defender as boas causas, entre as quais a causa da justiça. E é esta a tônica que eu gostaria de dar à introdução de sua fala. Seguindo o exemplo do ministro, vou destacá-la muito rapidamente, prometo, em 3 partes distintas. Vossa Excelência, no seu discurso de posse, falou em algum momento sobre gratidão, sobre o Judiciário e sobre o Brasil. Falarei eu sobre o ministro Barroso, sobre o momento do Judiciário e seus desafios. Sobre o ministro Barroso, não há quem não o conheça. Já esteve ele aqui e é de todos conhecido. Formado na Faculdade de Direito da UERJ, uma escola tão cara a mim mesmo, mestre em Yale, a gloriosa universidade do século XVIII, que já formou presidentes americanos, juízes da Suprema Corte e tantos prêmios Nobel, agora tem no seu cabedal também a formação do ilustre presidente da Corte Suprema Brasileira. Doutor livre-docente pela Estadual do Rio de Janeiro, lá também é titular de Direito Constitucional, defendendo a cadeira naquele magnífico doutoral. Pós-doutor também em Harvard, tendo sido por lá visitante. É, pois, filho das mais importantes universidades do Brasil e do mundo. Sem nenhum favor, é também um dos maiores constitucionalistas destas terras, com reconhecimento nacional e internacional. Procurador do Estado no Rio de Janeiro, dividiu tantas agruras de classe com o nosso querido doutor Vitorino, além de advogado de destaque que marcou tantas posições. E esta história de vitória se repete como juiz. Pontuou questões absolutamente marcantes: pesquisa de células-tronco, uniões homoafetivas, interrupção de gestação de fetos anencéfalos, nepotismo, enfim, tantos momentos já passados. O que se esperar, portanto, de tantos avanços que virão no futuro? Sobre o Judiciário, permito-me destacar, Excelência, que vive ele um momento crucial. Talvez a advocacia nunca esteja a se mostrar tão importante ao Judiciário quanto neste momento, funcionando, quiçá, também como o escudo
dudístico que o nosso poeta mencionava nos anos 50. Em tempos recentes, tem ele sofrido profundas mudanças, algumas talvez criticáveis, mas outras que devem ser defendidas. Deve a advocacia defender a autonomia das decisões do judiciário, por exemplo, garantindo a atuação da defesa. É desta simbiose que se faz justiça. Como também se posiciona, e não se cansa de lembrar vários dos nossos conselheiros, deve a advocacia, devemos nós estar contra a desconstrução pretendidas por tantas PECs, Excelência, que estão a bater na porta do Supremo Tribunal Federal. Cito-as como a 821, a 5023 ou a 5123, apenas para mencionar algumas. Conte, nesse sentido, com a advocacia, em especial a Advocacia de São Paulo, para fazer coro à ideia de justiça. E finalizo minha pequena introdução à fala de Vossa Excelência, falando sobre o Supremo e seus desafios. Que os desafios, senhor ministro, sejam enfrentados ouvindo-se, como sempre gosta de destacar o doutor Maris, a advocacia. E isso sobre pautas, sobre sustentações, sobre direitos de defesa, sobre a ideia de acesso à justiça. Esse rol é amplo, mas dificilmente poder-se imaginar alguém mais adequado para estar no timão do Pretório Excelso do que Vossa Excelência. Vossa Excelência assumiu o cargo que já foi de Albano Franco no Império e Freitas Henriques na República. Vossa Excelência é o 51º presidente na história da República. Mas recordo uma frase de sua antecessora, Rosa Weber, a dizer que o Supremo do Império se limitava a controvérsias de direito privado. Avançou na República ao chegar no século XXI, sendo a guarda fundamental dos direitos sociais contra o arbítrio estatal. Vossa Excelência sabe disso melhor do que ninguém. No mais belo trecho da fala de posse de Vossa Excelência, foi dito o seguinte, aspas, a quem pense que a defesa dos direitos humanos, que a igualdade da mulher, das ações afirmativas, da inclusão das pessoas com deficiência, entre outras, seriam causas progressistas. Não são. São causas da humanidade, da dignidade humana, do respeito e da consideração por todas as pessoas. Este o lema de Vossa Excelência, este o lema do IASP. Seguros estamos, pois, Excelência, de que, com a sua boa condução, repito-se, com a advocacia, o Supremo estará ao lado das boas causas. Senhoras e senhores, recebam, por favor, com uma salva de palmas, nosso homenageado, ministro Barroso. Caro presidente, Renato de Mello Jorge Silveira, queridos amigos, eu tenho muito prazer, muita honra, muita alegria mesmo de estar aqui e de poder compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre o Brasil, sobre o Supremo e sobre o Judiciário. Eu vou apenas reiterar a nominata já declinada pelo presidente e faço apenas breves referências. Saúdo o meu antigo colega, ministro Francisco Rezec, cumprimento, em nome de quem cumprimento os magistrados em geral, cumprimento os professores Celso Laffer e Maria Garcia, com muito carinho, cumprimento em nome da advocacia, Antônio Maris Oliveira, cumprimento em nome dos desembargadores, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Anaf, em nome dos juízes de primeiro grau, a Vanessa Mateus, minha querida amiga, e cumprimento em nome dos advogados públicos a Inês Coimbra, e passo a tratar das três partes da nossa conversa. Uma primeira sobre o papel do Supremo no arranjo institucional brasileiro, uma segunda de como o Brasil, a sociedade brasileira, está precisando de pacificação e respeito e consideração mútuas, e um pouquinho de algumas das ideias que eu tenho para o Judiciário. Eu tenho muito prazer em estar em evento de advogados. Eu gosto de dizer, Renato, que eu conservei pela vida fora a minha alma de advogado. Fui advogado há 30 anos, eu sou juiz há 10. Quando alguém me pergunta o que significa ter alma de advogado, eu gosto de relatar um episódio
Quando eu mudei para Brasília, meus filhos eram adolescentes e eles queriam dar um passeio pelo Lago Paranoá. A minha mulher pipocou do programa, mas fez um isopor com 2 Coca-Colas, 2 Guaranás, talvez tivesse uma cerveja, e fomos passear no lago, e eu apoiei a perna no isopor, que era de péssima qualidade, o isopor ruiu, virou cacos de isopor. E quando eu voltei para casa, eu entrei em casa e falei para a minha mulher, pisaram no isopor. Só que as mulheres têm alma de Ministério Público, muitas vezes. E ela imediatamente perguntou, quem pisou? Eu estou aqui para defender o isopor, não para acusar ninguém. Essa é a alma de advogado. Inclusive com o direito a não autoincriminação. Começando pelo começo, sobre o papel do Supremo Tribunal Federal no arranjo institucional brasileiro e um pouco a compreensão desse excesso de visibilidade, quando não de protagonismo, que o Supremo tem. A primeira distinção que eu acho importante de se fazer é entre judicialização e ativismo. O arranjo institucional brasileiro facilita, quando não estimula, o acesso ao judiciário, de modo que a vida brasileira é possivelmente mais judicializada do que em toda parte do mundo. Tanto uma judicialização quantitativa, temos 80 milhões de processos, quanto uma judicialização qualitativa, no sentido de que todas as questões importantes passam pelo judiciário ou terminam no judiciário. Em segundo lugar, o Supremo tem um certo protagonismo na vida brasileira, às vezes até excessivo, por um conjunto de fatores que se encontram no arranjo institucional brasileiro. O primeiro deles, nós temos uma Constituição extremamente abrangente, como todos nós sabemos. De modo que a Constituição brasileira, como todas as constituições do mundo democrático, cuidam da organização do Estado, da organização dos poderes e da definição dos direitos fundamentais. E a Constituição brasileira também faz isso. Porém, a Constituição brasileira também cuida do sistema tributário, do sistema previdenciário, do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de cultura, do sistema de proteção do meio ambiente, do sistema de proteção da criança, do adolescente e do idoso. E por aí vai. De modo que, no Brasil, muitas matérias que em outras partes do mundo são deixadas para a política ordinária, no Brasil elas são constitucionalizadas. E trazer uma matéria para a Constituição é, em ampla medida, retirá-la da política e trazê-la para o direito, porque as normas constitucionais são fundamento para as pretensões que são ajuizadas. De modo que a primeira razão de o Supremo ter essa visibilidade, quando não protagonismo, na vida brasileira, é que a Constituição brasileira permite que muitas matérias sejam objeto de interpretação constitucional, quando em outras partes do mundo são objeto da política e da legislação ordinária. Em segundo lugar, nós temos no Brasil um conjunto de ações diretas que permitem um acesso muito fácil ao Supremo Tribunal Federal. Temos a ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. De modo que quase tudo pode, em algum momento, chegar ao Supremo Tribunal Federal. Das coisas mais importantes às mais irrelevantes. Até porque, na vida, o que é importante para um é totalmente desimportante para outros e vice-versa. Eu tenho um cunhado que vive numa região mais rural e virou-se para o caseiro dele e falou, Pedro, você quer esse terno? Pedro respondeu, terno quero não, mas o cabide eu aceito, sim, senhor. Porque eu não uso terno, o cabide tinha alguma utilidade para ele. Portanto, o que é importante para um pode ser desimportante para o outro. Além de haver muitas ações diretas, há uma grande quantidade de legitimados a proporem essas ações diretas, que são o presidente da República, o procurador-geral da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, todos os governadores de Estado, todas as mesas de Assembleia Legislativa, o Conselho Federal da OAB, todos os partidos políticos com representação no Congresso, toda entidade de classe de âmbito nacional e todas as confederações sindicais. De modo que o interesse precisa ser muito irrelevante para que ele não chegue em algum momento ao Supremo. Não é que o Supremo se meta em tudo, porque o Supremo não age de ofício. Quase tudo chega, em algum momento, ao Supremo Tribunal Federal. Em quarto lugar, o Supremo trabalha
perante a TV Justiça. Outro dia eu li uma crítica, esses ministros adoram o holofote. Não, a gente trabalha embaixo do holofote. É o único emprego no mundo que você diz em casa que vai trabalhar e a sua mulher pode verificar na televisão se você foi. Assim é a vida no Supremo. E como a gente acaba decidindo uma grande quantidade de coisas que mobilizam a sociedade, tem ampla cobertura da imprensa. Não há um dia que se abra um site de notícias ou um jornal que não tenha uma manchete sobre alguma decisão do Judiciário ou do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é uma visibilidade e um certo protagonismo que não é um exercício de vontade própria, mas é um arranjo institucional. E acho que esse é um esclarecimento importante para as pessoas entenderem um pouco mais por que tudo passa, em algum momento, pelo Supremo. Não por acaso, o Supremo, decidindo as questões mais divisivas da sociedade brasileira, desagrada muita gente. É inevitável. Se você está decidindo uma questão que envolve comunidades indígenas e agricultores, alguém fica infeliz e vocaliza essa infelicidade. Se você está discutindo uma questão que envolva agronegócio e proteção ambiental, um dos dois lados vai ficar desagradado. De modo que não dá para aferir a qualidade ou o prestígio de um tribunal como o Supremo em pesquisa de opinião pública, porque a gente está lá para desagradar mesmo as pessoas, porque a jurisdição constitucional muitas vezes envolve a proteção das minorias que não vão ter amparo pelas maiorias políticas. Além do que, nos últimos tempos, o Supremo foi eleito, por uma certa visão política, como o grande obstáculo à vida brasileira. Eu, recentemente, estava em São José dos Campos, recentemente, há pouco mais de um ano, e um empresário veio até a minha mesa educadamente e falou: ministro, eu sou radicado nos Estados Unidos, mas sou um empresário, queria saber por que o Supremo impede o presidente de governar. Eu perguntei para ele, mas me dá um exemplo. Ele disse, não gostaria de ser deselegante com o senhor. Eu disse, não vai ser deselegante, me dá um exemplo. Ele não conseguiu me dar um exemplo. Eu perguntei, foi a decisão que permitiu estados e municípios enfrentarem a pandemia? Ele disse, não, absolutamente, essa foi uma decisão correta. Foi uma decisão minha mesmo que exigiu certificado de vacinação de estrangeiro para entrar no Brasil durante a pandemia? Ele disse, não, isso também, nos Estados Unidos também faz isso. Foi a decisão que condenou o deputado que convocou uma invasão no Supremo, tirar a gente de lá? Falou, não, ninguém de bem apoia isso. Eu falei, então, qual foi a decisão? E ele me respondeu, o senhor é muito eloquente, muito obrigado, foi embora. Ele não tinha uma decisão. Ele frequenta. A verdade é que se criou essa lenda de que o Supremo atrapalha a governabilidade e as pessoas se convenceram disso. E parte do problema que a gente enfrenta hoje em dia é que existe uma grande legião de pessoas que acham que o Supremo é um problema. E essas pessoas são eleitores que tiveram uma participação muito expressiva durante as eleições e são representadas no Congresso. Portanto, o que hoje se chama de, aspas, crise, que eu não acho que seja crise, é uma parcela da política representando o eleitorado que acha que o Supremo é um problema. Então, nós precisamos conquistar corações e mentes e demonstrar que nós não somos um problema. O Supremo erra, como todo tribunal erra, mas nós, assim penso, salvamos milhares de vidas na pandemia e tivemos um papel muito importante na defesa da democracia. Tem decisão que eu não gosto? Tem um monte. Faz parte da vida de qualquer tribunal. A vida é plural. E, portanto, quem convive num tribunal tem que estar preparado para ganhar e para perder. Às vezes não prevalece a minha tese, mas é preciso desfazer esse imaginário social que se criou de que o Supremo seja um problema. O Supremo é um tribunal que presta bons serviços ao país e, como toda obra humana, tem acertos e desacertos. Passo para a segunda parte da nossa conversa. Todos nós sabemos, as eleições do ano passado foram eleições extremamente polarizadas, com resultados muito próximos. Portanto, existe uma parcela muito grande da sociedade brasileira que não se sentiu representada pelo resultado eleitoral, como é a vida em qualquer democracia. Mas é preciso resgatar um pouco a civilidade da vivência brasileira. Eu acho que há duas coisas na vida que eu tenho certeza que todos aqui concordarão, que antecedem as escolhas políticas e as escolhas ideológicas. A primeira é a integridade. Ser correto é um dever. E a segunda é a civilidade. É a capacidade de tratar as outras pessoas com respeito e consideração.
De modo que o que a gente precisa resgatar no Brasil é a capacidade de pessoas que pensam de maneira diferente sentarem na mesma mesa e colocarem os seus argumentos sem desqualificar o outro, sem se ofenderem, sem a necessidade de desmerecer quem pensa diferente. Criou-se a cultura no Brasil de que quem pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa. A vida não é assim. A vida é feita de pessoas, aqui tem 100, 200 pessoas, que pensam de maneira diferente, porque a vida é plural e é bom que seja assim. Bastar-se a si mesmo é a maior solidão, está num verso do Vinícius de Moraes. Quem complementa a gente é o outro, é quem pensa diferente da gente, e a nossa capacidade de aprender com o outro ou de conviver com o outro, mesmo na sua diferença. E, portanto, a democracia tem lugar para todos, para liberais, para conservadores, para progressistas. Ninguém nessa vida tem o monopólio da virtude, ninguém nessa vida tem o monopólio do bem. A alternância no poder faz parte da vida e nós precisamos conviver com isso da maneira mais civilizada possível. A verdade não tem dono e a gente precisa conviver com essa ideia. E, nesse espírito de pacificação, eu tenho proposto o que eu chamei uma agenda para o Brasil, mas não é uma agenda minha, não é uma agenda do Supremo, é a agenda da Constituição. A Constituição brasileira oferece um roteiro que, a meu ver, congrega progressistas, liberais e conservadores, porque é a causa do Brasil. De modo que eu queria compartilhar, eu não sou candidato a nada, eu não tenho nenhuma aspiração política, eu quero cumprir o meu tempo, ir embora para minha casa e viver feliz e passear pelo mundo, se Deus quiser. Portanto, porque eu não tenho nenhuma ambição política, eu fui na Constituição e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio e disse, está aqui uma agenda que pode congregar liberais, progressistas e conservadores. Não é a minha agenda, é a da Constituição e é a da ONU. Só falta eu conseguir convencer o editorialista do Estado de São Paulo disso, mas eu vou conseguir. Eu não tenho nenhum interesse, nenhuma ambição. E essa agenda humanista da Constituição e da ODS inclui erradicar a pobreza. Quem pode ser contra erradicar a pobreza? Não importa se é conservador, progressista ou liberal. Essa é a causa brasileira, tem 60 milhões de pessoas no Brasil em insegurança alimentar, quase 30% da população. Essa é uma causa muito importante de todos termos em vista. É preciso ter crescimento econômico, senão não tem o que distribuir. Está lá na Constituição, logo no início, desenvolvimento econômico. Em terceiro lugar, prioridade máxima para... Vocês estão me ouvindo sem microfone? Prioridade máxima para a educação básica. A deficiência da educação faz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e elites menos preparadas. Portanto, quem é que pode ser contra da prioridade máxima para a educação? Em quarto lugar, investimento em ciência e tecnologia. Nós vivemos a sociedade do conhecimento. Até anteontem, quando eu e o Rezec, para não ter erro, éramos mais jovens, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Esso e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a General Motors e a Ford, e as que fabricavam os grandes equipamentos, como a General Electric. Hoje em dia, nenhuma dessas empresas figura mais entre as mais valiosas do mundo. As empresas mais valiosas do mundo são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. São empresas de conhecimento, de tecnologia, de dados, de propriedade intelectual. Portanto, nós temos que investir em ciência e tecnologia ou vamos perder também a onda dessa nova economia. Em quinto lugar, está na Constituição. É preciso valorizar a livre iniciativa. Nós temos que acabar com essa cultura que ainda vê com desprezo o lucro e o sucesso empresarial. É isso que gera emprego, é isso que traz progresso social e, portanto, a gente tem que ter uma cultura de valorização da livre iniciativa e deixar o Estado para ser o Estado social que nós precisamos. Educação básica, saúde, serviços públicos. Mas, curiosamente, no Brasil, quando uma empresa tem um grande lucro, a notícia é, olha, teve um lucro de
40% a mais do que no ano passado. Que coisa boa, deve estar aumentando o emprego, deve estar pagando mais imposto. Portanto, é uma cultura que desvaloriza o sucesso empresarial, quando essa é uma parte da vida. O Estado tem um papel muito importante num país como o Brasil. O SUS é uma coisa extraordinária, a educação básica é uma coisa extraordinária, serviços públicos de qualidade, mas é preciso superar um pouco esse preconceito contra a livre iniciativa. Mas não é uma ideia minha, não está lá na Constituição. Um dos fundamentos da República é a livre iniciativa. Em seguida, nós temos saneamento básico, que é a principal política pública de saúde, está com todas as letras na Constituição, habitação popular, desfavelizar o país e dar moradia digna para as pessoas em geral, e assumir o protagonismo que o Brasil tem que assumir em matéria ambiental. O Brasil tem energia limpa, que é hidráulica predominantemente, tem fontes renováveis de energia, solar, eólica e biomassa, e tem a Amazônia, que é o maior armazenador de carbono, de dióxido de carbono do mundo, que precisa ser preservada pelo bem da humanidade, criando-se uma bioeconomia que dê sustentação econômica para as 25 milhões de pessoas que vivem lá. Nenhuma dessas ideias é minha. Todas estão na Constituição e todas elas, na minha visão, compõem um programa constitucional de pacificação do país em torno de valores que, não importa se você é liberal, conservador ou progressista, nós podemos compartilhar. Essa é a minha ideia de pacificação, mas essa não é a minha agenda, de novo, é a que está na Constituição. E, por fim, a vida é plural. Eu estava olhando aqui a minha anotação de pluralismo. O pluralismo é uma coisa extraordinária, mas também sem exageros. Como eu gosto de lembrar um amigo meu, o Luiz Carlos Sturzenegger, gosta de contar essa história. O sujeito chegou numa papelaria e perguntou, no Dia dos Namorados: a senhora tem aí um cartão que diga "você é o único amor da minha vida"? Você foi lá, procurou, falou assim: é, por acaso eu tenho. Ah, que bom, me vê 5. A vida não é assim. Pluralismo não significa promiscuidade. E, por fim, falar um pouco sobre o poder judiciário. Uma das propostas que eu trago no CNJ, que é uma ideia que eu tenho muito antiga, é de nós termos um exame nacional de magistratura, para acabar com problemas que existem em alguns tribunais do país, em que um certo domínio oligárquico faz com que os concursos não sejam totalmente, digamos, legítimos. E o que dá legitimidade à magistratura, e um juiz vocacionado é uma bênção para a democracia e para a justiça e para a cidadania, o que dá legitimidade ao judiciário que não é eleito é integridade, competência técnica e imparcialidade. E, portanto, a gente tem que ter certeza de que essa seleção é uma seleção que não tem desvãos do nepotismo brasileiro. E, portanto, os tribunais continuarão com todo o poder de realizar os seus concursos, todos, mas a habilitação no concurso exige uma aprovação prévia num exame nacional, com o que, pelo menos, um filtro mínimo se estará fazendo. A segunda ideia, sobre ela tive conversando, inclusive, com o nosso presidente ANAF, melhorar a eficiência do judiciário. O judiciário tem um grande gargalo no Brasil, que é a execução fiscal. É um desastre. O prazo médio de duração de um processo no Brasil, lamentavelmente, é de 5 anos e meio, segundo a Justiça em números. Mas é um dado estatístico distorcido por causa da execução fiscal. Porque, na verdade, a tramitação é muito mais rápida que isso, mas as execuções fiscais, por uma série de problemas, ficam eternamente paralisadas. Portanto, nós estamos trabalhando muitas ideias em relação a isso. Eu pedi a um economista, contratei um economista para o Supremo. Havia um tempo, quando eu era muito jovem, que se dizia assim: tão burrinho para matemática vai ter que fazer direito. A vida não é mais assim. E, hoje em dia, quem não sabe fazer conta não consegue nem ser bom advogado, nem ser bom juiz. A vida, porque saber quem paga a conta é decisivo para saber qual é a decisão justa. E, portanto, eu pedi ao economista que contratei, recrutei para o Supremo, que fizesse um estudo, presidente ANAF, e ele me disse o seguinte, que a recuperação de crédito na execução fiscal é de menos de 2%, mas a recuperação de crédito no protesto da certidão de dívida ativa é de mais de 20%.
Portanto, tem uma medida relativamente simples que já desafoga o judiciário imensamente e, portanto, nós vamos trabalhar por essa e por outras medidas. Parte da estatística que nos faz mal é que 40% das execuções fiscais ficam paradas por falta de encontrar o devedor e, portanto, faz estatística negativa para o judiciário, quando o judiciário não tem obrigação de correr atrás de devedor. E a outra parte, grande parte, não encontra bens do devedor. Portanto, nós precisamos tirar do judiciário essa carga negativa, que não é responsabilidade dele, para nós termos, em números desagregados, qual é efetivamente a demora do judiciário, que talvez não seja tão ruim assim. E, na Justiça Federal, o grande problema são os juizados especiais, que têm um cliente, que é o INSS, e, portanto, o grande congestionamento da Justiça Federal é por uma dificuldade burocrática, gerencial e judicial do INSS. Eu mesmo tenho uma reunião marcada com o presidente do INSS para nós pensarmos o que é possível fazer para enfrentar esse problema. Há uma agenda que começou com a ministra Rosa Weber e que tem todo o meu apoio de mais mulheres nos tribunais, que considero muito importante. Fico feliz de ouvir os aplausos, porque tenho ouvido choro e ranger de dentes. Um outro ponto importante que já estou equacionando, conversei com a Advocacia Geral da União, com o ministro da Fazenda e com o ministro Fux, relator do caso, que é a questão dos precatórios federais, que estão ficando para as calendas pela lógica que se instituiu, e precatório que não é pago é um desrespeito ao Poder Judiciário, portanto, temos que equacionar essa matéria. E tem um ponto que considero muito importante, e que todos nós estamos estudando, que é o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. É importante, mas é delicada. A inteligência artificial é uma coisa fascinante, porque ela significa pouco a transferência de capacidades decisórias humanas para computadores. Essa é a ideia. Mas os computadores, eles são alimentados com informações, estatísticas, dados e instruções dados pela condição humana. Portanto, e todos os cientistas dizem isso, os computadores, movidos à inteligência artificial, eles não têm consciência, eles não têm ideia do que seja certo e errado, do que seja bom, do que seja ruim, do que seja ético ou não seja ético. Um computador jamais dirá penso, logo existo. Porém, eles têm uma imensa capacidade de processar o volume de informações muito maior do que o cérebro humano e numa velocidade muito maior do que a do cérebro humano. Portanto, se nós conseguirmos colocar a inteligência artificial a serviço do judiciário, nós estaremos fazendo uma grande coisa, contendo os riscos de discriminação algorítmica, que seria muito grave, e uma certa opacidade que muitas vezes existe no processo de desenvolvimento de soluções pelo computador, e o grande temor da humanidade, que muitos já terão ouvido falar, que é o da singularidade, que é o dos computadores desenvolverem consciência. Porque, se desenvolverem com a capacidade que têm de processar maior volume de informações em muito mais velocidade, quem vai controlar são eles e não nós. E, portanto, há uma preocupação que não é de ficção científica quanto a isso. Eu li, certa vez, que os cientistas concluíram que o risco disso acontecer, a singularidade, é de apenas 10%. E eu me senti relativamente tranquilo. Até que li recentemente um artigo do Yuval Noah Harari, em que ele diz o seguinte: você entraria num avião se o engenheiro que o desenhou dissesse que há 10% de chance dele cair? E aí eu confesso que eu fiquei mais preocupado do que eu estava antes. Portanto, a inteligência artificial, ela é muito importante, nós precisamos usá-la, mas sempre tendo a percepção dos riscos, dos abusos e dos desvios. Eu mesmo encomendei, tive uma reunião com as Big Techs, Amazon, Google e Microsoft, e encomendei 3 coisas, para ver se torna a nossa vida melhor. Eles prometeram me entregar um piloto em 8 semanas. Eu sou um pouco cético, e, portanto, não é uma promessa minha, eles é que prometeram. A primeira é um programa de inteligência artificial, que, ao receber o processo, que hoje no Brasil são quase todos eletrônicos, digitalizados, que, ao receber o processo,
que o programa consiga fazer um resumo do fato relevante, um resumo da sentença de primeiro grau, um resumo da decisão de segundo grau e um resumo das razões de recurso. Se esse programa funcionar eficientemente, a nossa vida está transformada, porque você pode ir diretamente. É claro que tudo com supervisão judicial, sempre, mas imaginem a simplificação na vida de um juiz de segundo grau ou de um tribunal superior, se essas informações chegarem equacionadas dessa forma. A segunda coisa que eu pedi, e eles dizem que são capazes de fazer, é um chat GPT, portanto, um mecanismo de inteligência artificial regenerativa, totalmente jurídico, portanto, alimentado com as decisões do Supremo, com as decisões do STJ e as decisões de todos os tribunais. A gente tem tudo isso numa base de dados. E a inteligência generativa ser capaz de produzir uma primeira minuta, uma primeira ideia do que é o certo naquele caso à luz da jurisprudência, de novo, sempre sob supervisão judicial. Como quem é juiz sabe, a gente trabalha, o assessor faz resumos para a gente e você verifica se aquilo está, evidentemente, feito com precisão. E a terceira, há um problema que nós não conseguimos resolver e precisamos enfrentar, que é a questão dos sistemas utilizados pelos diferentes tribunais. Aqui em São Paulo é o ESAGE, no Rio é o PJE, em outros lugares é o EPROC, e a interoperacionalidade entre eles é um problema, embora isso tenha sido objeto de investimento, e nós pedimos, então, que eles ajudassem, o CNJ já cuida disso, a criar uma interface única para os sistemas, de modo que cada tribunal mantém o seu sistema, cada um acha que o seu é o melhor. E, portanto, essa é uma guerra que não se ganha. Até porque, depois de uma certa idade, quando a gente aprende uma dessas modernidades, não quer mudar para aprender outra. Então, existe muito má vontade de mudar para adaptar a um programa unificado. Então, a ideia é, cada um fica com o seu sistema, mas a interatividade com o profissional que se relaciona com a máquina passa a ser rigorosamente a mesma. Portanto, essas são algumas ideias sobre o poder judiciário. Como eu disse, eu sou juiz há 10 anos, eu tenho muito orgulho de ser juiz e acho verdadeiramente, fui advogado muitos anos, ser juiz é mais difícil do que ser advogado, eu preciso dizer, e não são só os honorários que fazem falta, é mais do que isso. É porque o advogado, ele tem uma vantagem, ele só precisa julgar, ele só precisa tomar uma decisão, é se ele aceita ou não aceita a causa. Depois que o advogado aceita a causa, ele tem um compromisso legal e ético de defender todas as teses jurídicas razoáveis que atendam ao interesse que ele aceitou patrocinar. Portanto, o advogado tem um lado e ele não tem dúvidas, porque ele tem que defender aquele lado. Claro que dentro dos limites da ética. Eu trabalhei, depois que me formei, trabalhei um tempo nos Estados Unidos, e me lembro que o advogado lá, que era um pouco a liderança do escritório, ele disse, olha, façam tudo pelo seu cliente, mas no frigir dos ovos, if someone needs to go to jail, make sure it's the client. Portanto, se for para alguém ir para a cadeia, que seja o cliente. Portanto, o advogado não pode fazer nada de errado, mas ele tomou a decisão de patrocinar aquela causa, ele tem aquele dever jurídico. O juiz tem que ouvir um lado, tem que ouvir o outro, tem que ouvir o Ministério Público, tem que respeitar os direitos fundamentais do acusado, mas ele também tem que proteger a próxima vítima. Advogados têm muitas certezas, mas juízes têm muitas dúvidas e angústias. É uma vida difícil, apesar de ser uma vida de muita realização também, como eu fui muito feliz na advocacia. A ideia do juiz como um servidor público, o juiz que está lá para não é exercer a autoridade, é servir a sociedade. E, portanto, essa seria uma mensagem que eu considero muito importante de compartilhar num ambiente como esse. Não é o juiz da carteirada, embora eu tenha uma história de carteirada deliciosa que aconteceu no Paraná, e aqui vou concluir, presidente. Era uma estrada vicinal rural, e vinha um Fusca num sentido e vinha uma rural no outro sentido, era mal sinalizado, o Fusca atravessou, a rural atravessou, o Fusca bateu na rural, e a rural ficou toda desconjuntada. Desceram os dois motoristas,
o motorista do Fusca disse: um absurdo o senhor cruzar essa estrada dessa forma irresponsável. Eu quero que o senhor fique sabendo que eu sou um oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Paraná. E o motorista da Rural, um pouco constrangido, falou assim: meu amigo, isso aqui é um mero acidente de trânsito, não é um concurso de títulos. Mas, se fosse, o senhor teria perdido. Desembargador Rosário. Muito bem. Essas são, eu diria, algumas ideias, pouco a compreensão do papel que o Supremo desempenha hoje, e o Supremo é um parceiro da justiça e da democracia brasileira, e acho que conseguimos muitos avanços nesses 35 anos de democracia. De novo, em muitas matérias eu vou ter vencido no Supremo. Em questões que são caras até aos advogados, e eu me convenci que era melhor para o país, alguma coisa diferente. Acho que nós não enfrentamos essa apropriação privada do Estado brasileiro com a intensidade que eu acho que devíamos ter enfrentado, mas não prevaleceu a minha opinião. Eu respeito a opinião dos meus colegas e cumpro a jurisprudência do tribunal. Mas é preciso desfazer essa ideia e atrair as pessoas moderadas e não radicais, que a gente não mexe nas instituições, a gente deixa as instituições se consolidarem. Tudo pode ser debatido. Eu acho que o Congresso é o lugar de se debater. E alguém pergunta: tem crise que o Congresso está debatendo? Não. O Congresso é o lugar de se debaterem. Mas eu acho que defender o Supremo e o papel importante que ele desempenha na sociedade brasileira é também um papel que os advogados e a advocacia pode e deve fazer, embora tudo na vida possa ser aprimorado. Em segundo lugar, essa ideia de pacificação, uma agenda constitucional de busca de espaços de consenso, para a gente divergir só no que seja inevitável e a gente poder concordar no que todos podemos concordar para fazermos um país melhor e maior. Em terceiro lugar, algumas dessas ideias, entre muitas, para o Poder Judiciário e como aprimorá-lo, como fazer a vida dos advogados melhor e como fazer a justiça funcionar de maneira mais adequada. Essas são algumas das minhas visões. Eu quero dizer que eu ouço todo mundo com gosto, com prazer, adoro a ideia dos outros, dou crédito. Tem gente que tem horror de ideia dos outros. Eu adoro a ideia dos outros, dou crédito. Portanto, essa é uma gestão participativa no sentido de que eu presto atenção a todos os interesses e a todas as reivindicações e considero com respeito e consideração para a gente tentar melhorar a vida e melhorar o país. Uma das coisas que une os brasileiros, os conservadores, os liberais e os progressistas, é um certo mal-estar existencial de que o Brasil ainda é um país aquém do seu destino. Nós todos temos essa sensação de que nós somos maiores e melhores do que estamos conseguindo ser. E isso une a todas as correntes políticas. E eu gosto de dizer que a história não é um destino que se cumpre, a história é um caminho que a gente escolhe. E a vida é feita de muitos recomeços, como nós podemos assistir no Brasil. E, portanto, quem sabe, este não é o recomeço da grandeza que a gente verdadeiramente espera. Quem sabe, agora vai. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor ministro, as palmas e a audiência, a quantidade da audiência e a quantidade das palmas talvez digam muito do que foi dito hoje aqui, do que representou esse nosso momento. A mim me cabe, nesse momento, entregar, aliás, fazer duas menções. Primeiro, entregar uma pequena lembrança do dia de hoje, uma placa alusiva a este momento, a dizer, o Instituto de Advogados de São Paulo, IASP, agradece ao excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, pela exposição feita nessa data. Segunda questão, já comunicar que Vossa Excelência faz parte, tenha o IASP também como sua casa, tenha este público como sempre seu, tenha São Paulo sempre como seu. Parabéns. Obrigado.
Obrigado.